Opa, e aí? Aqui é o Sobrenauta e seja bem-vindo ao meu vídeo. Agora eu vou mostrar alguns episódios sinistros de desenhos que todo mundo gosta. Apenas um show, Hora de Aventura e Bob Esponja. Então acompanhe até o final, se não quiser que o Zé do Picadinho vá atrás de você. Esse episódio de Apenas um Show se chama Acampar Pode Ser Legal. E ele começa com o Mordecai e o Rigby na cafeteria, como geralmente eles fazem na maior parte dos episódios. E eles estão vendo a previsão do tempo, quando de repente a Margaret e a Eileen chegam. A Margaret pergunta por que eles estão tão interessados assim no clima e o Mordecai responde que é porque eles querem acampar. A Margaret diz que nunca acampou e o Mordecai, como é um grande de um gado, convidou elas duas para irem com eles. Porém o Rigby não ficou muito feliz com isso porque ele queria que fosse apenas ele e o Mordecai. Mesmo assim, depois ele resolveu aceitar. Quando eles chegam lá, o guarda florestal dá para eles um mapa, mas o Mordecai diz que não precisa porque ele conhece um lugar secreto. Então eles vão por outro caminho e vão para uma área proibida, porém muito bonita. Enquanto se divertem, eles percebem um cervo. Preste muita atenção nele porque ele vai ser importante nesse episódio. Mais tarde, à noite, a Eileen e o Rigby estão jogando videogame e a Margaret e o Mordecai estão conversando em cima do carro. Então a Margaret escuta um ruído na floresta e o Mordecai tenta acalmá-la, dizendo que é apenas aquele cervo que eles viram anteriormente. Então Mordecai decide colocar uma musiquinha ali para eles, só que de repente começou uma tempestade e eles teriam que montar a barraca. Mordecai então procura a barraca na mochila, mas não encontra. E o Rigby disse que ele não tinha levado. Só que a Eileen lembra que tem uma barraca dentro do carro. Porém, o Mordecai, quando foi colocar a música no rádio, acabou esquecendo a chave dentro do carro. Então aparece o guarda florestal dizendo que eles não deveriam estar ali. E a Margaret pede desculpas e diz que não tem como saírem agora, porque as chaves estão dentro do carro. Então o guarda florestal diz para eles esperarem ali, que ele vai buscar umas ferramentas para ajudar a abrir a porta. E aí eles tentam fazer uma barraca com gravetos e do nada aparece aquele cervo, mas ele está muito diferente. Dá para ver que ele tá andando como uma pessoa e tá todo bombado. E tá com muita raiva, dizendo que eles estão destruindo a floresta e ameaça caçar eles, dizendo que vai contar até 10 e caso eles não consigam fugir, o cervo vai usar cada parte do corpo deles muito bem. Eles conseguem pegar a chave depois que a Eileen joga uma pedra na janela, então eles conseguem fugir de carro. E aí você pensa, bom, eles estão num carro, eles conseguiram fugir do cervo. Mas não, simplesmente o cervo tá tão puto que ele começa a correr que nem o Usain Bolt a pé e alcança eles. Depois de um tempo fugindo, eles acabam encontrando o guarda de novo, que sem querer atropelou o cervo e matou ele. O guarda diz então que vão cuidar do cervo porque eles têm um protocolo especial para isso, que é só tampar a parte de gente do cervo para que ele pareça um cervo normal. Provavelmente eles vão empalar ele para deixar em alguma exposição ou coisa do tipo. E esse é o fim do episódio, e esse é um dos episódios mais sinistros da Apenas um Show. Apesar de Apenas um Show ser um desenho muito maluco, esse aqui com certeza é um dos mais assustadores. Esse episódio de Hora de Aventura se chama Meninas de Olhos Vazios e começa com o Finn e o Jake relaxando e escutando o programa de rádio Start, que é sobre várias teorias da conspiração. Eles então escutam uma história de um guarda-banana que afirmou ter visto o reflexo de uma menina com olhos vazios enquanto lavava roupa, mas quando ele olhou, não havia ninguém. Finn então pergunta pro Jake por que ele não acredita nisso, apesar de tantas aventuras que eles viveram. E o Jake responde que tudo tem limites, e o programa Start é o seu limite. Então, voltando para casa, eles passam por uma floresta sinistra, onde escutam vários barulhos estranhos. Eles ficam tão assustados que correm até que chegam em casa. Apesar de se sentirem seguros dentro de casa, eles escutam um barulho vindo da porta. Eles pensam que, bom, algum deles deve estar brincando, mas quando vê que não é nenhum deles que estão fazendo esse barulho, eles pensam que pode ser o Rei Gelado querendo arrumar confusão. Ao abrir a porta, eles encontram a menina de olhos vazios, que desaparece muito rapidamente. Eles decidem então ligar para o programa do Start para pedir ajuda e são informados de que a menina dos olhos vazios segue a regra dos vampiros e não pode entrar na sua casa sem ser convidada. Porém, mesmo assim, ela entra na casa pouco tempo
depois e várias tentativas de se livrar dela falharam. Então Jake decide ir até a biblioteca para investigar e encontram a princesa tartaruga, que disse que as meninas de olhos vazios surgiram há 5 anos, que foi no mesmo tempo que começou esse programa do Start. Finn então concluiu que elas são tulpas, que são entidades criadas pela crença das pessoas, e decidiram enfrentar o medo delas. Então eles tentam ignorá-las e as meninas de olhos vazios se aproximam do Jake, que está muito assustado, para seguir com o plano. E depois o Jake diminui assim um pouco o medo e as meninas revelam sua verdadeira forma, que é uma espécie de ser místico, antes de desaparecerem. O Finn e o Jake obviamente ficam perturbados porque eles não têm uma explicação do que realmente aconteceu. E agora eu vou falar do episódio O Zé do Picadinho, que pra mim é o melhor episódio de Bob Esponja e um dos mais assustadores também. O episódio começa com o Lula Molusco fechando o Siri Cascudo porque já tá ficando de noite, porém tem um cliente que ainda quer comprar um hambúrguer de Siri e o seu siriguejo, como é um viciado em dinheiro, decide então fazer o Siri Cascudo funcionar durante a noite. O Lula Molusco obviamente não fica nem um pouco satisfeito com isso, mas não tem nenhuma escolha. Então o Siri Cascudo se enche de clientes e o Bob Esponja começa a preparar os hambúrgueres muito feliz porque está trabalhando no seu primeiro turno da noite, como ele várias vezes repete. Então Lula Molusco fala pra ele ir jogar o lixo lá fora, só que tá tudo escuro, lá fora tá muito assustador e o Bob Esponja fica com muito medo e vai jogar o lixo correndo pra que possa voltar logo pro Siri Cascudo. E o Lula Molusco então diz pro Bob Esponja que ele tá com medo e ele diz que não, ele não tá com medo não. Então Lula Molusco começa a inventar uma história pro Bob Esponja ficar com medo, dizendo que aconteceu uma coisa muito sinistra relacionado ao Zé do Picadinho. E ele diz que o Zé do Picadinho era o cozinheiro antes do Bob Esponja. E aí quando ele tava cortando os hambúrgueres, ele sem querer cortou a própria mão. E no lugar da mão ele colocou uma espátula enferrujada. E à terça-noite ele vai ter a sua vingança terrível. E o episódio está se passando terça à noite. E o Lula Molusco diz que então ele vai aparecer. E aí o Bob Esponja pergunta como é que eles podem saber que o Zé do Picadinho tá perto de aparecer. O Lula Molusco diz que tem 3 sinais. Ele diz que o primeiro sinal é que as luzes vão ficar piscando sem parar. O segundo é que o telefone vai tocar e quando você atende, não tem ninguém do outro lado. E o terceiro é que o Zé do Picadinho vai vir em um ônibus fantasma, que foi o ônibus que atropelou ele. Aí ele vai atravessar a rua sem olhar pros lados, porque ele já tá morto, e vai bater na janela. E aí ele assusta o Bob Esponja, dizendo que o Zé do Picadinho ia pegar ele, mas, bom, até o momento parece apenas uma história. E o Lula Molusco fica irritado e diz pra ele que é apenas uma brincadeira. Só que aí algo começa a acontecer. Os sinais do Zé do Picadinho começam a aparecer, mesmo o Lula Molusco dizendo que era apenas uma pegadinha. As luzes começam a apagar e acender sem parar. Então o telefone toca, o Lula Molusco atende, porém não tem ninguém. E aí o Lula Molusco começa a ficar assustado, enquanto o Bob Esponja diz que é uma bela pegadinha, que ele acha que é o Lula Molusco que tá tirando onda com a cara dele de novo. E aparece um ônibus, do nada, que para em frente à porta do Siri Cascudo. E de lá sai um cara, com os olhos vermelhos, que tá indo em direção à porta. E dá pra ver que ele tem a mão de espátula. Ué, mas não era só uma pegadinha? Não era só uma história inventada? E eles começam a chorar dizendo que aquele é o famoso Zé do Picadinho. E no final das contas é apenas um cara normal que não tem mão de espátula, é porque ele tava segurando a espátula por baixo da manga e não tem nenhum Zé do Picadinho. Porém, quem tava apagando e acendendo as luzes era o Nosferatu, que era um vampiro muito bizarro. Cara, esse é um dos melhores episódios do Bob Esponja pra mim. Além de ser meio assustador, de certa forma ele é meio cômico, mas não deixa de ser bizarro da mesma forma. Ainda mais quando você é criança. Então esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para me ajudar a crescer aqui dentro da plataforma. Já comenta aí abaixo se você já assistiu algum desses episódios e o que você achou deles. Caso tenha alguma sugestão para algum vídeo futuro, também comenta aí abaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.